transmitir a tua palavra, sim, que recebeste a todos nós aqui. Que o nosso coração esteja pronto para receber e guardar a tua palavra, para que ela venha se evidenciar na nossa vida. Usa o teu filho com graça, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu tento, mas não tem jeito. Toda vez que eu pego a palavra do Senhor para ministrar, minha carne treme, parece que vai sair do corpo, coração, para a boca. Não que todos que vêm aqui não tenham, mas é o peso e a responsabilidade de pegar esse microfone e falar do Todo-Poderoso, que é o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor. Igreja, quem veio aqui para ver o Ives ministrar, me perdoe, perdeu tempo. Mas aquele que veio para ouvir o que Deus tem para nossas vidas, vocês estão ganhando tempo. Importa agora que eu diminua e que Ele cresça, que Ele apareça e eu desapareça. A honra e a glória sempre, sempre, sempre do Senhor. Quem trouxe suas Bíblias? Mateus 25. Eu estava pedindo para o Senhor, Senhor, o que eu falo para a tua igreja? O que eu prego para a tua igreja? O Senhor me trouxe ao coração essa passagem, e eu fiz um resumo do que vai ser ministrado aqui hoje. Os irmãos acharam? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Em outra versão, insensatas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? E nós vemos que o Senhor fala aqui: vigiais, porque não sabeis o dia, em letra maiúscula, não está em letra minúscula. Então esse dia, acredito eu, que seja o dia que seja o dia da volta de Cristo, onde o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. E uma passagem antes aqui, porém, daquele dia, em letra maiúscula também. E ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, com letra maiúscula. E eu pedi para o Senhor: Senhor, como que eu vou interpretar a tua palavra? Como que eu vou pregar a tua palavra? Porque pela infinita misericórdia do Senhor, toda vez que, mesmo lá na célula, eu peço uma palavra para o Senhor, sempre há aquela tremedeira, sempre há aquela preocupação em passar direitinho para os irmãos.
para que a palavra venha fazer efeito na vida dos irmãos. E o que o Senhor gerou no meu coração? Como vivia as 5 virgens loucas ou insensatas? E o Senhor gerou no meu coração trazer para o dia de hoje. Em casa, como que era as 5 loucas e as 5 prudentes? Creio eu que elas tiveram, é claro, uma infância, uma adolescência. Imagino eu que em casa, sua mãe chegava para as insensatas: filhas, vão lavar louça, vão arrumar a casa, vão arrumar a cama, vão deixar a casa em ordem. Mas ela simplesmente: mãe, para que arrumar a casa? Nós não vamos receber visita. Para que deixar a casa em ordem? Por outro lado, as prudentes: filha, vamos arrumar sua casa, vamos arrumar a casa. Uma falava para a outra: vamos embora, vamos arrumar a casa. Uma ia lavar louça, uma ia limpar o quarto, uma ia varrer o chão, uma ia arrumar o guarda-roupa. Mas todas elas tinham ocupação. E as loucas não estavam nem aí. Isso em casa. Elas iam para a escola. Elas também estudavam. Precisava se informar, precisava estudar para ser alguém na vida. E elas iam para a escola. As insensatas, porém, chegavam na escola e não queria nada da vida. Imagina uma jogava papel na outra, levantava, ia zoar, como a gente vê hoje nas escolas. A gente vê muito no colégio, já foi no meu tempo também fazer muito isso. E o professor: meninas, prestem atenção, vocês vieram aqui para aprender. Aprender o quê? Que eu não vou precisar de estudo, eu não preciso. Eu já tenho os bens, meus pais são ricos, meus pais são bem de vida, então eu não preciso trabalhar, eu não preciso ter informação. E as prudentes, o professor mandava um bilhete para os pais: vem até a escola que eu preciso falar com vocês, com os pais. Imagina o diretor ou a professora chegando para os pais: eu quero parabenizar suas filhas, parabenizar você pelas suas filhas. As 5 prudentes, meninas dedicadas, meninas estudiosas, peça para fazer lição, elas fazem, ajuda os professores a cuidar da sala, meninas prestativas, meninas inteligentes. Eu quero parabenizar vocês, pais, pela filha de vocês. E os pais todos orgulhosos voltavam para casa. Imagina o esposo falando para a esposa: está vendo, mulher, como valeu a pena a gente corrigir nossas filhas? Não valeu a pena, esposa, a gente soltar, mas de rédea curta? As 5 prudentes passaram de ano, foram aprovadas. Imagino eu que as 5 insensatas não. Ficaram mais um ano letivo para trás. Mesmo assim, elas foram pegando uma certa idade, época de procurar emprego. Lá atrás, mesmo as pessoas que eram filhos de pessoas de posse, de dinheiro, sempre tinham uma profissão, os homens. Hora de procurar emprego. As insensatas batem de porta em porta, levando o seu currículo. Os empresários via, mas aqui não tem nada, você não tem experiência nenhuma. Que experiência de vida que você tem? O que você sabe fazer?
Desculpa, mas não tem vaga para você. As 5 prudentes levavam seus currículos. Os empresários examinavam os currículos. Nossa, aqui, gostei do seu currículo. Venha fazer um teste aqui na empresa. Foram aprovadas na empresa, começaram a trabalhar. Porque todo sonho da mulher é casar, de véu e grinalda, ter um casamento abençoado pelos pais, ter um casamento abençoado pelos seus pastores, ter um casamento de honra perante a sociedade. Mas as 5 loucas, elas estavam preocupadas. Não estava preocupada em fazer seu enxoval. Não estava preocupada em sair com seu noivo para arrumar a casa. Não estava muito preocupada em aprender a cozinhar. Não estava muito preocupada em ter filhos. Ou seja, não estava preocupado com nada. E as 5 prudentes? Não, a gente tem que aprender a fazer as coisas, aprender a cozinhar, poder lavar. O dia a dia das mulheres, que as mulheres que sabem como é. E que nós homens, pelo menos, eu ajudo a minha esposa em casa. E nós sabemos que não é fácil cuidar de uma casa. Principalmente que esposas que trabalham. A gente tem que aprender a valorizá-las. Porque elas trabalham fora e trabalham em casa. Em casa, por incrível que pareça, parece que o trabalho é dobrado. A gente pensa que não, pelo menos a minha chega em casa, quando eu penso que está fazendo uma coisa, já tem arroz pronto, já tem isso pronto. Eu penso que ela vai fazer uma coisa, eu penso em fazer uma coisa, ela já fez. As 5 prudentes também era a mesma coisa. Preocupada com sua casa, preocupada no... Nem tinha casado ainda, mas já preocupado já em como agradar seu esposo. Já foram 3 tópicos aqui: casa, escola e trabalho. Cresceram, se tornaram adultas. Igreja. Opa! Agora nós vamos para a igreja. Os pais das insensatas: filhas, vamos se preparar para ir para a igreja. Ah, pai, não estou a fim de ir para a igreja hoje não. Ah, pai, já fui a semana passada. Ah, pai, eu não estou legal, não estou a fim de ir para a igreja. E os pais: vamos, minha filha, vamos para a igreja adorar o Senhor. Pai, deixa para domingo que vem. Os pais insistem tanto, elas vêm. Quando ela chega na casa do Senhor, as 5 prudentes já estão com os joelhos dobrados, orando ao Senhor, intercedendo por vidas que elas chegam ou não estão na igreja. As 5 prudentes são dos joelhos dobrados, clamando ao Senhor para encher essas cadeiras. As 5 prudentes estão preocupadas com o próximo. As 5 prudentes vêm à casa do Senhor para adorar o Senhor, não para ver o que o pastor vai pregar, ou como o pastor está vestido. As 5 prudentes vêm à casa do Senhor, não para ver se o louvor fluiu ou não, mas veio para adorar. E quando as 5 insensatas entram, vê elas orando, buscando, clamando, mas elas são insensatas, elas são loucas. O que elas fazem? Vamos ficar aqui na porta conversando. Mas elas estão orando, vamos respeitar. Não, mas deixa elas orando aí, a gente pode continuar batendo papo aqui. Deixa eu pegar o celular.
Deixa eu ver as notícias de hoje. Mas elas estão orando. Mas não importa, deixa elas orar ali. Vocês estão atrapalhando a oração. Mas não tem problema. Deus vai ouvir a oração delas assim mesmo. Aí elas estão orando, acabou orando, vem, senta. Assim que insensatas, continua brincando, conversando, continua olhando o celular. E as prudentes no meio, orando, buscando do Senhor, louvando o Senhor, e o Espírito Santo pairando no meio da igreja. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor pairando na igreja, procurando um coração onde ele possa chegar e habitar. O Espírito Santo passando no meio da igreja e procurando uma vida para ele curar. O Espírito Santo passando no meio da igreja. Aleluia. Aqui tem um coração me adorando, é aqui que eu vou ficar. O Espírito Santo passando no meio da igreja. Eu continuo no celular, continuo conversando, continuo brincando. As insensatas continuam atrapalhando o culto. Ele passa com a cura, mas a pessoa não recebe. Porque a pessoa está dispersa. Como que nós estamos vivendo hoje? Que exemplo que nós estamos dando como igreja hoje? Quando a gente atravessa essas portas, o que nós vamos fazer na casa do Senhor? O noivo está às portas. O noivo já está às portas buscar a sua igreja. Mas o que eu vim fazer na casa do Senhor? Eu vim para mais um culto, pastor Ribor. Só para mais um culto. Mas eu saí pior do que quando eu entrei. Porque quando eu saí daqui, as insensatas saíram reclamando do louvor. As insensatas saíram reclamando da pregação. Nada está bom para as insensatas. Mas as prudentes que vieram buscar a presença do Senhor está cheia, edificada. As prudentes que vieram buscar a palavra do Senhor, não foi só um culto, foi o culto. As prudentes saíram daqui, ai, com meu coração. Meu coração está regozijado no Senhor. Elas não param de dar glória a Deus. Elas não param de glorificar o nome do Senhor. É tanta glória que elas ficam tão cheias da unção do Senhor, que a glória começa a espalhar no meio da igreja. Até as que estão desapercebidas começam a sentir a presença do Senhor. O negócio é tão forte, tão contagiante. Daqui a pouco, pastor Rebores, os prudentes estão falando em línguas, falando em mistério. Daqui a pouco começa a igreja a ser tão contagiada. Que igreja que nós estamos buscando? Que igreja que nós queremos para a nossa vida e para os nossos filhos? O que nós viemos fazer na igreja? As insensatas, com suas vasilhas vazias. Essas vasilhas representam o Espírito Santo do Senhor. Essas vasilhas sem o azeite que é o Espírito Santo do Senhor. Essas lâmpadas vazias sem a presença de Deus. Por isso que foram chamadas de loucas, de insensatas. Elas saíram para comprar azeite. Essa voltinha que elas foram dar para comprar azeite é a voltinha quando a gente sai da igreja e volta para o mundo.
A porca lavada por lamaçal e o cachorro por seu vômito. Por que nós estamos vendo a casa do Senhor vazia? Não é só aqui não. Por que nós estamos vendo os bares cheios e a casa do Senhor vazia? Pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com meu irmão, decepcionadas com o pastor. O que nós podemos fazer para virar o jogo? Essa voltinha que um dos nossos irmãos dá no mundo, ele pode perder a vida e perder a salvação. Só vou tomar uma brejinha ali, ninguém está me vendo. O pastor não me vê, o pastor Ribeiro não está me vendo, não é pastor Ribeiro, estou ali tomando uma. Mas aquele que tem os olhos como tocha de fogo, que tudo vê, ele está te vendo. Não adianta querer esconder do pastor Eri, esconder do pastor Ribeiro, pastor Geraldo e demais pastores aqui. Não adianta eu olhar para o lado para ver se alguém está me vendo, se o lado de cima está te vendo. O que você é quando você não está na igreja? O que você é lá fora? Você é crente aqui dentro da casa do Senhor? E lá fora também ou só aqui dentro? Não que eu seja santo, mas é que veio isso na minha mente. Eu estava numa loja, caiu um cabide no chão. E eu olhei e fui saindo. Eu falei, não. Eu não preciso fazer coisas quando as pessoas estão me vendo. Peguei o cabide e coloquei lá na arara. O que nós fazemos quando nós não estamos na casa do Senhor? Qual é a nossa conduta lá fora? Achei um celular, não vou devolver não. Deixa eu desligar para ninguém ligar. Não vou devolver. E se fosse o seu celular, alguém devolvesse para você? Por que nós temos que esperar as pessoas verem o que você está fazendo para ter aplauso? Aplauso para mim, glória para mim. As 5 prudentes que guardaram seu azeite são as 5 prudentes cheias do Espírito Santo de Deus. São as 5 prudentes esperando o seu noivo. São as 5 que estão preparadas para aquele grande dia. E quando o noivo veio, elas entraram para bodas do noivo ou do esposo. As prudentes entraram com seu noivo. E as 5 insensatas batendo, abre no Senhor. Em verdade vos digo que não te conheço. Imaginem como será a volta de Cristo. Se nós não tivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Não sou melhor que ninguém aqui dentro. Eu sou cheio de falhas. Mas uma coisa que eu sempre tive, desde quando eu me converti, um temor muito grande na casa do Senhor. Reverência na casa do Senhor. Aqui é um lugar de adoração. Aqui não é um lugar de passatempo. Você quer passar tempo, quer tirar um lazer? Vai para o shopping. Vai para o cinema. Onde muita gente tem mais reverência no cinema do que na casa do Senhor. Porque no cinema, se eu pegar o celular, daqui a pouco eu passo uma lanterninha lá, desliga o celular. Está passando o trailer do filme, filho, não conversa comigo, não fala comigo. Por que lá tem reverência aqui não? Na frente do juiz, você chega de qualquer jeito? Por que na casa do Senhor muitas vezes a gente chega do jeito que a gente quer? Um juiz é maior que Deus? Pastor ele pregando e pessoas lendo a Bíblia. Ele chamou a atenção. Porque na hora que a gente está ministrando, pessoas no celular, pessoas lendo a Bíblia, pessoas conversando. Precisamos entender uma coisa. Aqui é a casa do Senhor. Esse aqui é um lugar que tem que ser como Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Mas não é a sandália física não.
Não adianta a gente pegar uma capa de santidade aqui na porta, vestir, vir para o culto, acabou o culto, pega a capa de santidade e põe na porta até o próximo domingo. Aqui é a casa do Senhor. Jesus está voltando. Cadê as vidas que nós deveríamos trazer para cá? Cadê as vidas para encher esses lugares que estão vazios? Quantas almas nós ganhamos para Cristo ano passado? E qual é a meta para esse ano? Quantas vidas queremos ganhar para Cristo esse ano? O mundo lá fora está andando a passos largos para a destruição, para a perdição. E nós estamos assistindo de camarote. Nós temos que pedir estratégia para o Senhor. Temos que buscar mais da parte do Senhor. Gente, isso não é demagogia, isso é sério. Eu fui no hospital domingo, fui visitar minha mãe. Eu falei isso na célula na sexta-feira. Eu fui visitar minha mãe que estava internada. Do lado dela, ao lado do leito dela, que ela estava na UTI. Um homem amarrado, pulsos e as pernas. E do outro lado, um senhor com a perna amputada, grandão, gemendo de dor. Vocês querem ver o que é sofrimento? Vocês querem ver o que nós não somos nada? Vai no hospital. Vai fazer uma visitinha rapidinho no hospital. E eu, Ives, covarde, não fui lá orar por eles. Cheguei em casa revoltado comigo mesmo, porque eu não fui orar. Eu fui consolar o senhor que estava do lado direito do leito da minha mãe, peguei na mão dele, que ele estava muito nervoso, consegui até de certa forma acalmá-lo. Conversei um pouco com ele, ficou calmo. A filha dele lá, a esposa, minha irmã foi lá orar pela esposa dele. O senhor que estava do lado com a perna amputada, colocaram um balão de oxigênio nele. Não tinha nem como mais ir lá falar com ele. Se vocês souberem o que é um hospital, enfermeiras, num pico de estresse tão grande que vocês não imaginam. Quando eu fiquei internado, que eu coloquei um stent, a minha esposa Gi colocou um louvor. Passava no corredor pessoas chorando quando ouviu o louvor. Pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam, Jesus te ama. Você é preciosa para o Senhor Jesus. Mas quem vai lá pregar? Quem vai lá falar? Ou mesmo na rua, não precisa ir no hospital, não quer muito, passa na rua, Jesus te ama. Você é uma vida importante para o Senhor Jesus, como já fiz e já vi pessoas chorando. Que esse ano nós possamos ter mais compromisso com a obra do Senhor. Que esse ano nós possamos e venhamos ter mais responsabilidade na obra do Senhor. Que esse ano nós venhamos ter mais reverência dentro da casa do Senhor. Que esse ano nós possamos dar mais ouvidos aos nossos pastores, que é a nossa liderança espiritual. Que esse ano nós venhamos ganhar almas para o Senhor. Mas gente, pelo amor de Deus, leva a sério. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Não adianta você vir para a igreja só quando você está com um problema na família, estou com a filha doente, estou com o pai doente, passando por um processo, aí eu venho para a igreja buscar o Senhor, esquece celular, esquece tudo. Mas quando eu estou de boa, para que eu quero adorar? Só vou lá para ver o culto, só isso para mim está bom demais. Eu pedi para o Senhor, Senhor, não deixa eu afrontar ninguém. Põe o que o Senhor quer falar para a tua igreja, não que a tua igreja queira ouvir. Às vezes dói um puxão de orelha, mas é necessário para correção.